Deixa eu assinar aqui. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso encontro de hoje, que será o nosso terceiro encontro aí do nosso curso de Design Instrucional. É muito legal estar com vocês aqui. Eu queria pedir encarecidamente, quem ainda não fez a participação no ambiente virtual, tem 3 lições lá para fazer. Eu acabei de dar uma olhada antes de começar aqui e vi que boa parte das pessoas não avançou da primeira lição. Eu não estou colocando as demais lições justamente para não ter aquele negócio de alguém disparar lá na frente e ficar alguém muito para trás. Seria interessante se a gente conseguisse arrumar um tempinho essa semana para colocar aquela parte do estudo lá em dia, para que a gente consiga ter mais ou menos um mesmo desempenho entre todos. Porque eu pretendo aí na segunda ou terça-feira colocar o que é o módulo 2 do nosso trabalho já lá para ser observado. Hoje, no final do dia, também já estou anunciando de antemão, vai ter tarefinha para todo mundo. Todo mundo feliz. Olha que cara de sorridentes vocês estão, né? Então, não, o que acontece? A gente vai ter a nossa primeira tarefa, que é já para começar a elaborar o que vai ser o nosso primeiro curso. Na verdade, não vai ser um curso meu, né? Vai ser um curso de vocês em cima da expertise de cada um. A gente só vai tentar utilizar o que seriam as primeiras regras de criar um plano de curso para, a partir daí, modelar o design instrucional. Porque esse é um ponto importante, entendeu? Se você tiver com tudo planejado, a tua construção vai ser, obviamente, somente manual, porque o planejamento já foi feito. Isso aí é básico em qualquer empresa, né? Se você já tiver as suas ações planejadas, você vai sair ou para comprar ou para construir. Agora, imagina no meio do caminho faltar algum material para construir algum produto, você está lascado. Então, todo o planejamento de design instrucional, ele obedece a essa ideia da visão sistêmica, que é você olhar todo o conteúdo para, a partir desse conteúdo, começar efetivamente a construir materiais. Vamos para frente? Vamos para frente. Então, olha lá. Primeiro ponto. Vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula passada? Quem lembra? Lembra? Sim. Ótimo. E então, gente, eu vou deixar assim, primeiro eu vou falar no quem, né, sem dar um nome, porque eu não quero aqui constranger ninguém. Mas quem poderia me dar uma explicação breve do que significa esse desenho? E eu quero muito que vocês façam a seguinte reflexão. Se eu perguntasse para um de vocês agora, escolhendo aqui na lista, alguém para explicar, você conseguiria explicar? Antes até de chamar alguém para responder. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Esse desenho foi explicado por mim semana passada. E eu notei durante a explicação, principalmente quando eu estava revendo o vídeo, porque eu revi todo o vídeo da semana passada. Muita gente ainda não viu a semana passada, mas eu já revi, né? E eu vi que várias pessoas ali ficaram fazendo outras coisas ou com câmera fechada. Eu não sou contra a câmera fechada, mas para mim os indicativos que a câmera fechada dá é que você ou não quer se mostrar, beleza, tudo bem, eu respeito a tua privacidade, ou está fazendo uma segunda atividade no momento do curso. E na hora de você olhar uma coisa dessas, você olha muito por cima, como se isso não fosse fundamental. Então, já vendo aqui que eu vi que tinha dúvida, eu queria saber se alguém absorveu o suficiente para conseguir explicar esse desenho agora para os colegas de uma maneira rápida. Olha o Grilo falando. Então, já que ninguém correu, corro eu, né? Eu já esperava mais ou menos que isso ia acontecer. Então, eu vou abandonar esse desenho para que a gente tenha uma outra compreensão, para que a gente consiga fazer uma outra compreensão disso daí. Vamos lá. O que aquele desenho significa é exatamente isso que está aparecendo na tela de vocês. Para construir o design instrucional, você precisa de 3 saberes, junção de 3 conhecimentos. Um é o conhecimento do conteúdo, que é aquilo que você já faz. Né? Que na aula de ontem, lá naquele TEPAC que eu expliquei, ele fazia aquela parte de pedagogia do conteúdo, né? Então, o conhecimento do conteúdo é o que vai estar no curso, é o que vai organizar o curso. Por exemplo, no que a gente está fazendo agora é a parte do conteúdo do design instrucional. Então, se você vai fazer um curso, por exemplo, de RH, o que vai ser o conteúdo? As matérias do RH. Então, legislação, impostos. Se você vai fazer um curso de cuidador, o que são as ações que o cuidador deve fazer, inclusive algumas coisas que até ele precisa fazer em termos de medicação, como fracionar, como diluir, como aplicar. Então, o conteúdo é o que o professor domina.
Eu não tenho como ajudar um professor a ter domínio sobre o seu próprio conteúdo. Isso é uma ação que ele deve gerar, né? Isso é impossível para mim dizer agora, não, eu vou ensinar você a ser dono. Não, esse é um outro curso de profissionalização que não cabe para a gente fazer. Mas o segundo ponto eu já consigo ajudar, que é o domínio pedagógico. E o que é o domínio pedagógico? A gente já vai entrar nesse daí. E eu tenho o terceiro, que é o domínio tecnológico, que é quais ferramentas tecnológicas eu posso utilizar para que o meu conteúdo seja aprendido. Então, para que o conteúdo se transforme em aprendizado, qual ferramenta tecnológica eu posso usar? E aí sim, eu volto a ter aquele triângulo dos círculos. Porque o design instrucional está literalmente na junção dessas três coisas. Na junção do conteúdo, da tecnologia e da pedagogia. Quando eu juntar uma solução para que o conteúdo seja aprendido através de um meio tecnológico, eu acabei de traçar o que é um caminho do design instrucional. Então, voltando ao que era isso, eu vou aqui botar de novo essa parte e vou pedir agora, por exemplo, vamos tentar, Gabriela. Gabriela, repete o que eu falei, só isso. Oi. Repete o que eu falei. Repetiu o que você falou sobre essa... Como é que você explica essas três bolinhas? O que seria o conteúdo pedagógico e tecnológico? Na criação de um curso, óbvio, né? Então, sobre o conteúdo, é algo que é bem particular de cada professor, porque cada um tem que ter o seu domínio, né? E sobre o pedagógico, eu acredito que seria a forma, como seria aplicado esse conteúdo. E o tecnológico seria as ferramentas que seriam utilizadas para ser aplicado esse pedagógico juntamente com o conteúdo. Uma coisa vai levando a outra. É perfeitamente isso mesmo que está falado, entendeu? E isso é uma técnica, eu acabei de utilizar com vocês uma técnica pedagógica que muita gente fica achando que é bobeira, mas não é. Ela facilita a gravação. Por que acontece? Se a cada slide eu começar a chamar alguém de maneira aleatória para repetir o que eu acabei de dizer, eu estou literalmente dando a dica para todos os demais que vão ter que prestar atenção. Por quê? Porque eles podem vir a ser chamados e ninguém quer passar, né, o recibo de que não prestou atenção. Então, isso é uma técnica pedagógica muito, muito, muito engajadora, principalmente em aulas como a nossa, que elas são assíncronas e você não está diante do teu participante. Então, essa é uma dica pedagógica preciosa. Toda vez que for dar uma aula nesse modelo, faça isso. Jogue perguntas do que você acabou de dizer. Você não precisa mostrar que a pessoa está elaborando sobre... Não. Repete o que eu disse. Por quê? Porque se você repetir, se a pessoa está repetindo, ela prestou atenção e está colocando com as palavras dela. Ah, mas vai lá que... Agora, mas imagina, Dário, que você chamou lá alguém e a pessoa não conseguiu, não sabe, não prestou atenção. Poxa, que feio. Não, aí tu salva a pessoa. Como é que você salva? Em vez de você responder, você, professor, vai dar chance para um outro responder. Então, imagina, eu pedi lá para a Gabriela responder, ela se embananou, eu vou pedir para o Dil. Dil, ajuda. Aí o Dil se embananou, eu peço para um terceiro. Marina, ajuda. Entendeu? Aí, quando a Marina, o que responder certo, eu vou passando para os outros e dizendo assim, aí imagina que a Marina conseguiu a resposta, eu falo, Dil, tranquilo, tranquilo. Né? Gabi, tranquilo? Tranquilo. Então, assim, você mostra para as pessoas que você não vai desistir no primeiro que ficar calado. E sempre aquela regra que eu já avisei, né? A gente não faz pergunta para o vento, sempre coloca um nome, um dono. Eu acabei de mostrar de novo que essa técnica ela funciona. A pergunta para o vento, das duas, uma. Ou ninguém responde, ou sempre o mesmo responde. Que é aquela pessoa que é mais desinibida e gosta mais de participar. E às vezes isso também não é legal, porque se essa pessoa dominar a tua aula, tu tá lascado. Né? Nem você mais fala dentro da aula, é só a pessoa que fala. Então vamos para frente. Bom, a parte de conteúdo a gente não tem o que fazer, então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar um grande foco na parte pedagógica de como é que... Vamos começar esse debate pedagógico sobre como é que eu posso ter soluções de aprendizado para o meu curso. Então nós vamos lá começar um monte de coisa. Vai vir um monte de nome, vai vir um monte de coisa, mas fica tranquilo que à medida que a gente vai avançando, vocês vão dominando essa nomenclatura. Eu não tenho nenhuma pretensão que as pessoas decorem nome. Eu quero que a pessoa entenda para que serve. Entendeu? É literalmente isso. Então, olha só. Aqui eu quero mostrar mais uma técnica pedagógica para a aula. Né? Eu poderia ter mostrado explicado tudo que eu falei nesse slide. Você concorda comigo? É o conteúdo, é o pedagógico, é o tecnológico. Na junção desses três eu tenho o caminho para o design instrucional.
Só que se eu falar isso daí, às vezes a pessoa também não vai prestar muita atenção. Toda vez que você executa uma troca de slide, uma troca de imagem, automaticamente você está dando uma afirmativa visual que alguma coisa aconteceu. Também um chamariz da atenção. Então, tem mais uma técnica aqui que a gente está em voga. Uma é ficar constantemente trocando de slide. Segunda é ficar constantemente chamando as pessoas a participar. Então, quando começa a trocar, as coisas começam a andar. Então, olha só, eu começo assim, ó. Ah, troca, 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 troca. Então, o número de slides não quer dizer nada. O que quer dizer é a quantidade de tempo que você vai permanecer em cada slide. Eu estou me dando o trabalho aqui de ficar entregando os macetes, que é para você já começar a se acostumar com eles. Mas vai chegar um momento que eles vão estar todos lá descritos em um ponto do curso. Mas tudo isso são conteúdos pedagógicos. Vamos para frente. O que seria técnica pedagógica? Vamos lá. Eliane, dá o teu pitaco aí. O que você, no teu entendimento, o que seria uma técnica pedagógica? Dário, deixa eu só te falar, eu tô com a câmera fechada porque tá travando muito, tá? E daí com a câmera fechada eu te escuto sem picotar. Não, beleza, tranquilo, fale. Técnica pedagógica, eu acho que é uma técnica que é uma maneira de fazer aquele jovem daquela certa faixa etária entender o que você quer passar. Então, você vai ter uma maneira específica de fazer isso. Isso. Né? Eu gostei muito da palavra faixa etária, isso é importante, viu? Né? Por quê? Porque tu tem técnica pedagógica e modernamente a gente chama uma coisa, principalmente na educação de adultos, que é técnica andragógica. Por que é diferente as técnicas que eu uso com pequeno, com jovem e com adulto? É o nível de compreensão do mundo, né? Você pode chegar, se você não, dependendo da idade da criança que você vai trabalhar, você tem que explicar as coisas mais elementares. Um adulto não, um adulto já consegue realizar várias atividades dentro da sua experiência do cotidiano. Por isso que a técnica pedagógica ela varia de acordo com a idade, varia de acordo com o público e varia de acordo com o tipo de preferência de cada um. Mas se a gente for entrar na técnica mesmo, o que é a técnica pedagógica? É uma estratégia, um procedimento ou uma forma concreta de orientar a aprendizagem. Então, a técnica pedagógica nada mais é que você escolher qual o caminho essa pessoa vai caminhar até a aprendizagem. E é importante você pensar nesse caminho. Porque imagina que esse caminho que você pensou tenha lá um pequeno rio, né? Aí você precisa olhar entre os seus estudantes. Será que todos eles conseguem atravessar esse rio? Se esse rio não é possível de ser atravessado, então eu vou ter que fazer alguma outra técnica pedagógica para isso. Entendeu? E às vezes a gente escolhe estratégias que são muito fora da realidade dos nossos estudantes. Quer ver um exemplo? Agora pela manhã eu estava dando aula para o Colégio Militar de Curitiba, de um outro curso que eu estou ministrando, e uma das professoras me trouxe um exercício contextualizado, onde ela falava assim, bom, calcule o valor de quanto gasta um banho de chuveiro na conta de energia da sua casa. Essa era a atividade que ela planejou, né? Aí, quando ela colocou, para que turma você está falando isso? Ele, para a 7ª série. Não, 7ª série? Nós estamos falando de crianças de 12. Tá, eles conseguem calcular, isso eu tenho certeza. Não é o problema, não é a competência. Mas aí eu fiquei pensando, qual é o nível de engajamento que uma criança de 7ª série tem com a conta de energia? Né? Aí ela falou, não, mas é porque precisa economizar. Sim, mas você não falou isso, você não contextualizou isso. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes a nossa técnica pedagógica depende do migué que a gente vai dar na aula. Essa é a palavra mesmo. Entendeu? Porque dependendo da contextualização, tu vai garantir a atenção do cara, velho. Quer ver uma ideia? Por exemplo, eu peguei e pensei com ela e falei assim, ó, e se a gente fizer assim? Poxa, que coisa boa tomar um banho demorado. Mas que coisa chata é quando a mãe tá lá, pá, na porta do chuveiro, dizendo, tem que sair, menino, tem que sair. Isso é a realidade deles. Né? Jovens dessa idade, tanto menino quanto meninas, por motivos diferentes, demoram no banho. Né? As meninas por vaidade, os meninos deixam para lá. Né? Então, eles costumam demorar no banho. Então, isso é uma realidade. Alguém batendo na porta para pedir para ele sair do banheiro é uma realidade que é concreta por ele.
E aí você fala, por que você não tenta entender por que a pessoa bate? Aí vamos lá e joga essa possibilidade dele calcular quantos quilowatts ou quanto custa um banho quente dele durante o dia. Eu sei que isso aí também não é a coisa mais engajadora do mundo, mas é aquela ideia de fazer a limonada com limão. Às vezes você precisa fazer isso, né? E isso é a técnica pedagógica. É quando você começa a melhorar o caminho da aprendizagem, ofertando ao teu estudante situações de aprendizagem que sejam interessantes para ele. Entendeu? E sempre utilizando técnicas onde eles possam participar do processo de aprendizagem. E uma das melhores técnicas é sempre a participação ativa do estudante. Bom, já que a gente descobriu que a técnica é o que leva à aprendizagem, então vamos dar mais uma canelada, né? Pedro, no teu ponto de vista, o que é aprendizagem? É ponto de vista, não tem certo e não tem errado. Enquanto o Pedro está achando o botão de ligar o microfone, Gláucia. Aprendizagem é o dia a dia da gente. Eu imagino como o achômetro aí que você pediu, né? Na minha visão, é o meu dia a dia. É a cada dia eu aprendo alguma coisa, seja com quem quer que seja, olhando para o lado ou para frente, independente. Isso para mim é aprendizagem. Eu me enxergar uma forma de expressar diferente. Isso para mim é uma aprendizagem. Tudo aquilo que você vê, que é um conhecimento que eu não conheço ou que eu não aplico, isso é aprendizagem. Que eu não conheço, que você não conhece ainda, né? Porque na verdade eu não tinha conhecimento, que eu não aplicava. Então, isso para mim passa a ser uma aprendizagem meio diferente de fazer. Isso, o aplicava fica melhor nessa frase, né? Porque se você aprendeu, você já aplica, né? Já aplico, né? Exato. Não aplicava antes, aplica agora. Legal, muito bom isso daí. Né? Então, eu fiz um resuminho também do que é um conceito de aprendizagem. Ih, caraca, deixa eu sumir aqui, só um minutinho. Pronto. Né? A aprendizagem é um processo, né, onde tem uma aquisição de habilidades e competências por meio de experiência. Então, a aprendizagem, ela utiliza a capacidade de experimentação, que foi exatamente o que foi dito agora pela Gláucia. Né? Que é quando ela vive, quando ela faz, quando ela anda, tudo isso é uma aprendizagem. Por quê? Porque ela tem uma experiência a partir do meio ambiente. Então, entendendo que a aprendizagem é um evento de experiência, que pode ser cognitiva, emocional, neurológica, relacional, ambiental, mas entendendo que a aprendizagem é o reconhecimento de experiência, o que nós temos, né, quais são as 5 vias de entrada de toda aprendizagem em uma pessoa? Vamos ver se alguém consegue matar essa charada sem eu chamar ninguém. O que seriam? Se a aprendizagem é experiência, quais são as 5 vias para que essa experiência entre no teu corpo? Os 5 sentidos, né? Perfeito. Assim como, se eu tenho que experimentar, ou eu vou ter que tocar, concorda comigo? Ou eu vou ter que ver, ou eu vou ter que provar. É isso, entendeu? Então são os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, né? E todos eles juntos vão me dar essa experimentação. Quanto mais sentidos estiverem envolvidos na minha aprendizagem, mais fácil a minha aprendizagem se realiza. Vamos lá. Vamos fazer um exercício de memória. No ano de 1900, como é que alguém saberia que aconteceu a morte de um figurão do Brasil? Né? 1900, vamos ver o que tem em 1900 de interessante? Vamos mudar para 1917. Pronto. Em 1917, como é que o Brasil descobriu que tinha a Primeira Guerra Mundial? O que vocês acham? Através de carta, alguém chegava a cavalo e transportava essa carta para várias pessoas para poder, tal lugar aconteceu tal coisa. Ou pombo correio, algo do tipo. Então, assim, a gente pode resumir isso, trazendo para... Exatamente isso, tá certinho. Mas só trazendo para linhas dos sentidos, a informação nessa época ela era predominantemente o quê? Escrita. Concorda comigo? Né? Ela era predominantemente escrita. Então, eu precisava ler. E ler, em 1917, era uma habilidade para todo mundo?
mas não era mesmo. Eu acho que o número de alfabetizados nessa época no Brasil era bem pequeno. Então, essa informação para chegar naquela pessoa mais humilde talvez não chegasse. Ou eles não tinham nem compreensão do que era isso, né? Mas vamos lá, em Funcionava 1950... meio por telefone sem fio, né, Dário? Por exemplo, alguém que sabia ler contava o que estava na carta para outra pessoa, que ia comunicando para outro, a linha de fofoca. Mas assim, a linha de fofoca, agora vamos jogar 50 anos para frente, né? Em 1950, como é que o povo descobriu que o Brasil tomou o segundo gol do Uruguai no Maracanã? Rádio. Rádio. E qual é o sentido que o rádio trabalha? Audição. Audição. Estamos em 2002. Como é que a gente descobriu que o Ronaldo, né, deu aquele drible e fez o segundo gol na Alemanha? Televisão, visão. Quais os sentidos? Visão. Audição. Os dois juntos. Então, ainda pode ter escrita se tiver a legenda. E ainda tem escrito, né? Então, tu tinha uma comunicação visual em 1900, ela foi trocada literalmente por uma comunicação auditiva. Hoje a gente tem uma comunicação audiovisual, né? E atualmente nós já estamos migrando para uma comunicação audiovisual sinestésica, né? Quando você está no WhatsApp, você está exercitando o teu olho, talvez o teu ouvido, mas com certeza o teu tato. Então, ainda tem o toque, o computador, a internet. E é por isso que os meios de comunicação vão sendo abandonados e absorvidos à medida que eles começam a trabalhar com mais sentido. Entendeu? O rádio trabalhava com a audição, a televisão com a audição e com a visão, o computador com a audição, com a visão e com o tato. Então, se daqui a pouco a gente descobrir uma máquina que emita cheiros e gostos, nós vamos trocar o computador por essa nova máquina que vai me dar mais possibilidades de experimentar o meu ambiente e aprender através dele. Por que eu estou explicando tudo isso? Falando sobre máquina de cheiro, a gente tem o que seria a máquina de café. Pronto. Ela produz o cheiro. Né? Ela não é igual ao celular que eu posso transmitir a comunicação. Mas se eu estiver perto do ambiente que esteja produzindo café, eu estou com esse olfato, né? E puxa mesmo. Se deixar para os que gostam, o cara levanta e vai fazer. Então, a aprendizagem é o quê? É uma experimentação pelos sentidos. Aí vem o grande desafio do cara do design instrucional. Como é que você vai mexer com sentidos pelo computador? Desse jeito que eu estou fazendo. Eu estou apresentando para vocês uma imagem, eu estou apresentando para vocês um som, eu estou apresentando para vocês a possibilidade de uma sinestesia, talvez, de trocar, mexer, escrever. Eu estou oportunizando para vocês um chamamento de engajamento, que é toda hora está chamando alguém para participar. Então, isso é importante, o designer instrucional ter essa ideia na cabeça. Porque com essa ideia de você adequar o maior número possível de atividades dentro de uma ação, é importante. Inclusive nos exercícios. Lá na hora de você construir um exercício no ambiente virtual, algum de vocês já pensou em mandar o cara desenhar? Por exemplo, o Eduardo lá que trabalha com a questão dos bolos, né? Em vez de você, vamos planejar um bolo. Então você vai desenhar um bolo de casamento, aí você precisa desenhar o drapeado, desenhar com a mão. Mas vai ficar uma bosta, porque eu não sei desenhar. Pouco me importa. O objetivo não é a qualidade do desenho, entendeu? O objetivo é o quê? É o cara utilizar um terceiro sentido, que é o tato, na construção de um conhecimento, que é a elaboração de um bolo decorado. E isso vale para qualquer outra disciplina. Imagina que agora, como atividade final, o cara tem que te entregar não mais uma prova onde ele responda o que ele precisa fazer, mas um checklist para pendurar na tabela, na parede, na geladeira, onde o cuidador de idoso, por exemplo, vai dizer todas as tarefas que ele tem que cumprir durante o dia. Então, você começa a elaborar coisas que não só fazem significado ao sentido, mas também tem um ponto de utilidade, um ponto de praticidade. E aí você desafia o cara a fazer coisas que já são rotinas tuas. Então, o melhor exercício para ser colocado aqui dentro de uma plataforma virtual é aquele que assemelha o resultado máximo da tua rotina. Deu para sacar? Diga, Gabi. Eu queria fazer um adendo. Durante a minha jornada como educadora, tem em média uns 6 anos, eu tive dificuldade nesses processos de construção, né, de aprendizagem, de como passar isso para os meus alunos. É muito bom ouvir, né, assim, cabe muito dentro daquilo que eu procuro construir diariamente, né, até mesmo que a gente está sempre se atualizando,
é a questão do lúdico, das dinâmicas, que eu vejo que é uma ferramenta que ajuda bastante quando a gente vai... Eita, fechou tudo aqui agora. Mas a gente Tá tá dando te para ouvindo. vocês me... Claro, Vocês estão me ouvindo? perfeito. Misturou todas as telas. Ah, voltou. Ouvindo e vendo. E assim, quando eu gosto de sempre, quando eu levar uma temática, sempre antes ou depois, trazer alguma coisa, uma dinâmica. Quando é presencial, né, a gente sempre põe eles para construir algo. E isso ajuda bastante mesmo, sabe? Quando é presencial, né, a gente consegue botar eles para eles construírem. O EAD já está fazendo a gente usar um pouquinho mais, né? O que eu posso pedir para que eles construam ali dentro de uma plataforma EAD, mas também tem. Mas o objetivo da minha fala é dizer como que funciona essa parte de usar o lúdico, de trazer as dinâmicas, é uma ferramenta que ajuda muito nas minhas aulas. Sempre quando eu passo um conteúdo, um texto, um vídeo, a temática é eu trazer algo para complementar, né? Então, está muito, muito, muito dentro do que você está trazendo. É muito bom ouvir isso. Mas essa é a grande jogada, entendeu? E, inclusive, dentro da plataforma, o que vai demorar é o seguinte, ó. O problema todo é que a gente tem uma tendência natural a passar o que a gente recebeu, né? É isso. Então, por exemplo, a gente não tenta, muitas vezes, extrapolar ou sair do quadradinho. Mas não é porque a gente é preguiçoso, não é porque a gente não é treinado para isso, entendeu? Quantas vezes na escola a gente foi tolhido em nossa criatividade? Não, você não pode fazer o único jeito certo, o jeito certo de fazer, tenho tanto medo disso, o jeito certo de fazer isso é esse. Existem coisas que têm um jeito certo de fazer, mas se você começar em tudo na sua vida a dizer que existe um jeito certo de fazer, não existe mais espaço para inovação. Nada mais vai mudar, porque ninguém vai tentar fazer de uma outra forma e a partir daí conquistar ou descobrir uma nova técnica. Então, o jeito certo, a gente pode trocar a palavra certo pela palavra usual. O jeito mais comum de se fazer isso é isso. Então, tu já está no teu palavreado dizendo para a pessoa que ela tem a chance de tentar uma outra maneira. Só que é o seguinte, se ela tentar de outra maneira, ela não pode se frustrar se der errado. Tu já está avisando pro cara, ó meu, faz assim. Mas é o seguinte, tu até pode tentar fazer um novo, mas assim eu te garanto que vai certo. Tenta lá, vai que você consegue descobrir uma nova fórmula para fazer uma determinada coisa. Entendeu? Não deixa a criatividade do teu aluno pipocar, cair. Porque a nossa palavra, enquanto professor, marca muito a vida das pessoas. Aí é um ensinamento de pai, né? Meu pai falava muito isso. Meu pai falava que cada palavra que eu dizia era um prego na vida de alguém, né? Então, assim, esse prego ele poderia ter uma utilidade, onde ela penduraria um novo saber, mas poderia ser simplesmente uma inutilidade, que quando fosse removido deixaria uma marca que para sempre estaria na madeira. E essa é uma verdade, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? As coisas são temporárias, então quando você fala, olha, esse aqui é o jeito comum, esse aqui é o jeito usual, isso aqui é como a técnica atual diz, mas tenta lá, se você acha que tem uma novidade para fazer, taca a ficha. Vamos para frente. Deixa eu dar um clique no lugar certo que funciona, né? E aí vai lá, né? Para construir o design instrucional, qual o domínio pedagógico que eu preciso ter? Cara, esse monte de nome aqui não é para assustar. A gente vai entrar em um por um e eu vou explicar desse jeito tranquilo que eu explico as coisas. Eu acho que eu tenho essa habilidade de trazer nomes complicados e trazer situações práticas do dia a dia para mostrar. Então eu vou me esforçar para que elas continuem, a gente continue fazendo isso. Mas um domínio que a gente tem que ter das teorias de aprendizagem. E basicamente dessas 4 teorias de aprendizagem. Só que a palavra domínio é muito forte. Eu preciso ter uma noção. Se eu entender o que funciona, já tá bom, entendeu? A primeira que eu quero colocar para vocês chama-se behaviorismo, tá? O que essa teoria fala? Não precisa decorar o nome, decora o que ela faz. O behaviorismo é quando você vai utilizar estratégias de engajamento baseadas em recompensas. Então, tu vai ter uma situação afetiva, entendendo a palavra afeto não como carinho, mas afeto é como uma maneira de afetar alguém. Por exemplo, uma pessoa, tem gente que só reage no grito. Já viram fazer isso? Já viram conhecer alguém assim? Eu conheço gente assim. Só reage no grito, bicho. Se você falar com carinho, o cara não faz. Agora dá um grito com ele para ver se não vai correndo fazer. Entendeu? Então, assim, o jeito de afetar essa pessoa é no grito. Quando você quer que uma pessoa realmente faça alguma coisa, ou ela vai lá de uma vez, aí tu vai lá e faz. Entendeu? Tem gente que não, tem gente que tem que pedir com toda a educação do mundo, porque se der um grito, a pessoa desmancha, cai no chão e começa a chorar. Então, você tem que descobrir a maneira como o teu estudante é afetado.
né? Na cozinha, eu vejo nos programas de culinária, Eduardo, o pessoal dá uns gritão com a galera toma prumo, né? Então, assim, mas o behaviorismo é você descobrir como você vai afetar o teu estudante. É como você pode modelar o comportamento dele a partir de uma recompensa ou de um castigo. Entendendo que o lado positivo e o lado negativo têm a mesma função, modelar um comportamento. O behaviorismo ele tem um problema sério. Se você apelar para o behaviorismo, que é essa história da premiação sempre, você acaba tirando o significado do teu aprendizado. Porque o teu estudante ele tem que entender, por exemplo, que ele tem que fazer silêncio na hora da intervenção, que ele não pode ficar com o microfone aberto, que ele não pode fazer esse tipo de coisa que atrapalha a aula. Não é porque você, ao final da aula, vai dar um ponto para ele se ele fez isso, mas porque isso é importante para a aprendizagem dele e dos outros. Entendeu? Qual é o problema do behaviorismo? A ideia da recompensa, às vezes, não consegue mostrar a importância da adesão à regra para ele ou para o outro. Esse é o problema do behaviorismo. Mas ele funciona e funciona muito bem. Então, essa história de dar um ponto porque fez, essa história de, sei lá, o lado negativo eu não gosto muito, porque te traz antipatia, mas funciona também. Entendeu? Funciona. Se você disser para o cara que vai tirar um ponto que se ele não parar, na hora ele para. Alguns param, né? Alguns te enfrentam. Então você tem que tomar cuidado também, porque esse enfrentamento também não é uma coisa boa. O que é o cognitivismo? Cognitivismo é uma teoria pedagógica que são aquelas pessoas que são muito apáticas. Sabe aquela pessoa que tu fala pro cara assim, tá, lê esse texto aqui que eu já vou te ensinar. Aí ele fica te olhando com uma cara de, mas eu preciso ler mesmo? Então, se o teu público tiver essa característica de ser muito apático, pouco afeito a fazer as coisas, às vezes é muito mais proveitoso tu fazer aquela famosa palestrona do que você começar a trabalhar. Mas isso tudo é teste. Você não tem como dizer lá no planejamento do curso que você vai dar uma abordagem cognitivista, porque daí seria preconceito, né? Então a turma é a turma X, então eu vou fazer... Não, é preconceito. Você tem que entrar e falar da tua aula. E na tua aula você tem que ver se a galera está respondendo, está sumindo, lá no ambiente virtual se eles estão frequentando, se aquilo que tu pede está tendo retorno, e a partir daí tu vai elaborando. O construtivismo é uma das melhores que eu conheço, porque ele parte do princípio que o estudante já sabe alguma coisa. E a ideia é o quê? É tu pegar o que ele já sabe e anexar novas camadas de saber. Então, na hora de você pensar uma estratégia construtivista, né, você vai chegar lá e perguntar, você sabe o que é farinha? Não. Opa, então eu já preciso ir abaixo, eu preciso apresentar a farinha para o cara. Não, já sei o que é farinha. Tu sabe o que dá para fazer com isso? Então, ou seja, tu pegou o conhecimento básico, que é a farinha, e está tentando acrescentar um em cima, que é o que eu consigo fazer com essa farinha. Ou, tu sabe qual é o papel da manteiga no bolo? Tu sabe qual é o papel disso naquilo? Então, você sempre puxa um conhecimento anterior, vê se ele possui, para a partir daí conquistar, consolidar o conhecimento seguinte. Por isso que a palavra é construtivismo, porque você vai construindo novas camadas de conhecimento a partir do que já existe dentro do saber daquela pessoa. Isso é uma outra técnica pedagógica que tem muita a função. E por último, eu falo da andragogia, é não infantilizar o ensino, né? Então não fica... É aquela história, vai muito do perfil de cada turma. Mas vamos lá, meus amiguinhos, vamos fazer tal coisa. Aí bota uma turma da Xuxa, não sei se isso daí é legal. E às vezes o infantilizar também é no tipo de pergunta que você faz. Não vale a pena, entendeu? Inclusive temas adultos são debatidos por pessoas adultas, não sei se vocês sabem disso, né? É interessante. Então, quando você começa a falar de um tema mais adulto, mais ligado à realidade, os teus exemplos têm que estar ligados à realidade de uma pessoa adulta. Imagina eu estar aqui com vocês agora falando, você lembra da sua mãe quando ela batia na porta porque você estava tomando banho? Acho que não vale mais. Eu acho que hoje em dia está muito mais engajador a dizer, sabe aquele teu filho que fica lá 2 horas no banheiro? Então é mais ou menos isso, assim, porque a gente tem que sempre estar trabalhando a nossa teoria pedagógica com a idade que o nosso estudante tem. Entendendo que adolescente é adolescente em qualquer lugar, tá? Só muda de casa. É literalmente isso. Bom, então além das teorias da aprendizagem, depois eu vou lá no ambiente virtual, vai ter um resuminho de tudo que eu estou falando para vocês lerem, gravarem, e eu vou deixar os slides lá também para vocês guardarem, se quiserem estudar outro dia, com os resuminhos, é óbvio, né? Porque não adianta só ter o nome e não ter o resuminho.
O que é um estilo de aprendizagem? É como é que você aprende. Isso é cada um, entendeu? Mas é bom tu abordar isso um dia na aula. Porque é o seguinte, até como um aconselhamento, fala assim, galera, é o seguinte, eu sei que cada um aprende de um jeito. Tem gente que, para ler, precisa estar ouvindo alguma coisa. Tem gente que, para ler, não pode ter barulho nenhum em casa. Tem gente que, para estudar, consegue estudar, passar roupa, assar o feijão, tomar banho, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Tem gente que não. Então, assim, respeita o teu estilo de aprendizagem. E a gente também tem que respeitar o estilo de aprendizagem da pessoa se ela demonstrar alguma preferência. Então, por exemplo, olha, tu vê lá no grosso da turma que o pessoal não gosta de texto com mais de 3 páginas. Se for possível adequar os teus textos a esse tamanho, tente fazer. Entendeu? Mas é aquela história. A gente não pode prejudicar o processo de aprendizagem pela preferência do estudante. Então, um ou outro texto ou uma ou outra ação, de repente, não vai sair na preferência dele, mas aquilo que tu conseguir colocar na preferência é importante você colocar. Estratégias de motivação. Bom, a gente tem 2 categorias. A primeira é a hierarquia de Maslow, não sei se vocês já ouviram falar lá da área de administração, né? Essa hierarquia é o seguinte, você tem que, se você está com um problema na tua vida, resolve antes de entrar na aula. Pronto, resumi a hierarquia de Maslow. É isso, cara. Eu tô com um problema, resolve, velho. Eu tô com um problema, preciso ir ao banheiro, vá ao banheiro. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que fazer é a tua necessidade fisiológica. Sem ela, você não presta atenção. Eu estou pensando na conta de amanhã. Viver o amanhã é estragar o presente. Porque o que acontece? Se você não tem dinheiro para pagar a conta amanhã, não vai ser hoje dentro da aula que você vai conseguir. E se for, não era nem para você estar na aula. Era para estar lá conseguindo dinheiro. Entendeu? Então, tu tem que ter prioridades. E isso é importante você colocar. E esse modelo ARCS eu já vou explicar para vocês. Então, eu não vou me meter nele agora, porque o próximo slide já vai trazer ele para vocês. E também as teorias ligadas à memória, né? O que eu faço que melhora a minha memória? Vocês já notaram que o meu slide sempre tem cor naquilo que é o principal? Isso é um apoio de memória. As pessoas que têm memória visual, às vezes elas não lembram do texto, mas lembram do local, lembram aonde. Eu lembro que eu vi isso, estava num quadrinho de cor vermelha. O cara não lembra o que estava escrito no quadrinho, mas lembra do quadrinho. Então, isso aí são apoios de memória. A gente vai entrar nesses apoios de memória na construção de material didático, que vai ser lido, porque isso aí ajuda de verdade, entendeu? Principalmente assim, então, ter apoio de texto e áudio ao mesmo tempo, e assim vai mais um monte de coisas que a gente vai entrar um por um. Mas os domínios pedagógicos, basicamente, são esses 4. Teoria da aprendizagem, estilo de aprendizagem, estratégia da motivação e teoria ligada à memória. Beleza? Alguém quer levantar a mão? Não quer? Então não. Então bora. Eu vou lembrar daquele quadro porque o último teoria está escrito errado. Aí, ó, por exemplo, aí é um erro de digitação do professor, ó. Né? Se é o professor apressado fazendo quadro, deixa eu ver. Taterias, ó, pronto. Ó. O nome disso é correria. Correrias. Não, mas isso também peço desculpas, isso é uma falha minha, gente, perdão, e não pode acontecer, tá? Eu fiz errado. Bom, isso daqui é uma pirâmide de um cara chamado Glasser. Glasser, ele é um pedagogo norte-americano e ele fez várias pesquisas no sentido de descobrir como é que a gente aprende mais. Entendeu? Então, nos testes de apreensão da aprendizagem, ele descobriu algumas coisas interessantes. Se você der um livro ou um texto para alguém ler, a pessoa consegue apreender, ela consegue replicar 10% do que ela acabou de ler. Se ela escutar, ela vai replicar 20%. Vocês lembram daquela história da carta e do rádio? Por que o pessoal abandonou a carta e gostou do rádio? Porque o ouvir aprende mais. Entendeu? Eles conseguiam absorver melhor a informação a partir do ouvindo. Marina, não te ouvi. Quer tentar falar agora de novo? Acho que o microfone está ruim, Marina, porque eu não vi nem desbloquear o teu microfone. Tenta desbloquear, por favor, Marina, só para a gente testar. Acho que não. Bom, vamos lá. Então, 20% a gente vai quando a gente escuta.
Quando a gente vê alguma coisa, a gente já aprende 30%. Ver e ouvir, que é o que a gente está fazendo nesse momento, 50%. Quando a gente conversa, pergunta, repete, relata, numera, produz, recorda, debate, define, nomeia, a gente chega a 70%. Quando você escreve, interpreta, traduz, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia ou cataloga, 80%. Quando você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora ou ilustra, que são todas ações de ensino, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você está fazendo literalmente esses verbos. Você está explicando, resumindo, estruturando informações, definindo o que você vai dizer, generalizando para poder criar uma nova categoria de dados, está elaborando estratégias, está ilustrando o que você quis dizer, ou até mesmo ilustrando com a mão, é 95%. Então, eu digo para vocês, qual é a melhor maneira de você fazer um estudante aprender? Qual seria a melhor maneira de fazer um estudante aprender? Fazer ele participar das aulas, inclusive explicando e replicando aquilo que foi aprendido. Manda ele elaborar e dar uma aula. Essa é a melhor maneira. Né? Essa é a melhor maneira. Então, existem formas de você fazer isso de uma maneira muito interessante. Por exemplo, aqui nesse programa no Jitsi, no Zoom, vocês usam Zoom, né? Lá, é Zoom, né? Tanto no Jitsi quanto no Zoom, você consegue criar salas adjacentes à sala principal. Não sei se vocês sabem fazer isso, mas a gente pode fazer uma aula de Zoom sobre isso daí. E o que significa isso? Obviamente, tudo depende do tamanho da turma, né? Então, se você criar salas adicionais, você consegue estabelecer pontos onde você vai dar um tema para essa galera elaborar alguma coisa, dar o tempo deles elaborarem e depois alguém vai apresentar aleatoriamente. Enquanto os outros talvez possam mandar o resultado final do trabalho em grupo pelo ambiente virtual, mas tu vai sortear ali um ou dois para no final da aula apresentar, entendendo que vai ser um sorteio mesmo, né? E aí aquele cara ele vai ter uma preocupação ímpar em poder construir aquilo. Essa é uma boa técnica de aprendizado, entendeu? E não sei se você notou, toda vez que tem verbo, a aprendizagem aumenta. Quando a gente começa a ter um verbo onde você atua, por exemplo, se eu permitisse agora que vocês conversassem entre vocês, eu tenho certeza que a absorção do que eu estou falando aumentaria para 70%, além dos 50% que é ver e ouvir. Então, veja, tudo isso daí é colocado como pesquisa. Então, a gente tem uma tendência natural a, quando chega lá no Moodle, o que a gente faz? A gente cola um texto e é isso, não é isso? Não é muito comum acontecer isso? Quem segura o cartaz aprende 1%. Pois é, pode ser também, desde que ele não fale. Se ele falar, já aprendeu mais, né? Mas olha lá só, quando você simplesmente cola um texto no Moodle e diz para o pessoal ler, né? Olha só, o que você acabou de fazer? O que você está fazendo com essa atividade? Dizendo que ele só vai aprender o mínimo possível através da leitura de um texto. Então, a elaboração das atividades de aprendizagem tem uma hierarquia. É passar o slide, não é segurar o cartaz, é passar o slide. É referência antiga e a Marina tá brincando. Então, assim, hoje a gente tem essa referência, na verdade, Bom, o que eu estava falando assim, hoje a gente tem possibilidades no ambiente virtual de chegar nesses verbos aqui de baixo nas atividades. Então, quando você começa a dar aula, elabore atividades que a gente chama de avaliativas porque elas são avaliativas, mas não significa que elas vão formar uma nota, um conceito. Elas avaliam o quanto você aprendeu, né? Então, porque isso daí auxilia o aprendizado. Então, o cara fazer prova também ajuda a aprender. É importante isso. Vamos para frente. Então, agora a gente chega no que a literatura chama de modelo ARCS, né? ARCS é por quê? É atenção, relevância, confiança e satisfação. São 4 pontos que você deve pensar no seu planejamento do design instrucional para tentar abastecer o teu estudante de que seriam as melhores práticas que possibilitem a aprendizagem. Então, vamos lá. Se eu quiser um estudante com atenção, por exemplo, eu tenho algumas estratégias
motivacionais para garantir a atenção do meu estudante numa aula como essa, ou até mesmo em slides, que eu vou colocar no ambiente virtual, né? Incongruência e conflito. O que seria isso? É eu estabelecer situações de troca, sabe? Obrigar o cara a pensar, falar uma besteira e literalmente pensar dessa besteira e pedir que ele reaja a essa besteira, porque óbvio que tem que ter contexto, não é simplesmente sair falando, né? Mas isso daí faz com que ele preste atenção no que você está falando e grude ali por mais 5 ou 6 leituras de slides, alguma coisa. Todo mundo aqui já entrou no ambiente virtual meu pelo menos uma vez para ver uma única lição? Sim, não? Só marca a mãozinha aí pedindo para falar se sim, por favor, só para eu ter um retorno. Se o pessoal já entrou. Ótimo, legal. Lá no slide, isso. Lá no slide, gente, toda hora você precisa trocar de slide. E eu utilizo essas estratégias da incongruência do conflito, principalmente do humor, para tentar te engajar a ler o próximo slide. Então, tu faz um ambiente limpo, um ambiente descontraído, sem ter aquele monte de texto, aquele monte de letra. Então, tu vai botando as coisas... É uma estratégia. Tu vai botando as coisas no balãozinho. Isso é bom porque também te obriga a ser resumido, né? Porque para escrever no balãozinho você não pode sair divagando, né? Tem que ter uma escrita mais concisa. Isso tudo é domínio de técnica, então a gente consegue fazer. Então, para quem quer atenção, tu tem essas possibilidades motivacionais, né? E como é que a gente aplica? Por exemplo, para eu garantir a atenção da galera, eu posso incluir jogos e teatros, qualquer tipo de atividade nesse sentido dentro da minha aula. Então, eu posso pedir para a pessoa brincar, interpretar, tudo isso funciona a partir do momento que você tem um tema sobre a tua aula, né? Eu posso usar métodos de apresentação variados. Então, eu posso pedir para esse meu estudante falar em sala de aula, eu posso pedir para ele fazer algum outro tipo de trabalho, onde ele apresente alguma coisa. Usar humor, eu vivo fazendo piada aqui, brincando com vocês. Adicionar material visual, fazer perguntas, fazer com que os estudantes resolvam problemas. Então, isso garante, são estratégias que normalmente ajudam com a atenção. Agora, eu te digo uma coisa. Quando o cara não quer prestar atenção, não foca nele, não. Foca nos outros 15 que estão prestando atenção. Porque sempre vai ter um que não quer. Então, é isso. Não quer, não quer. A gente está fazendo de tudo para que ele preste atenção. Pode acontecer de não dar certo. A parte da relevância, né, que é o segundo, que é o R do ARCS, é quando você começa a produzir um conteúdo que faça sentido para quem está recebendo. Então, esse conteúdo ele tem que mostrar toda a tua expertise naquele assunto. Então, na hora que você vai produzir o teu conteúdo, você sabe os pulos do gato. E é interessante você mostrar para o teu estudante aonde ele pode pegar o atalho, que é para ele entender que aquilo que você está ensinando para ele não é a teoria pura e simples, mas sim o que ele mais precisa aprender para exercer aquele curso ou melhorar na profissão. Isso vai dar um valor para o teu curso muito forte, que é um valor que é significativo e agora. É que nem essas dicas pedagógicas que eu estou dando. Para quem costuma dar aula, já está pensando, poxa, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer assado, né? Tem que ter aplicabilidade, não só agora, como no futuro. Né? É necessário fazer uma combinação entre os momentos da aula para que ele consiga entender tudo o que está acontecendo. Então, tem modelagem, tem escolha. E aí vem a parte de como aplicar, né? É usar exemplos familiares, fornecer razões da importância do conteúdo, indicar metas de aprendizagem, perguntar sobre a meta ao estudante. Isso é uma coisa que é bem desafiador, né? O que você gostaria de aprender hoje? E o cara fala, eu queria aprender isso. E aí você vai ter que tentar se virar nos 30, se é que tem como fazer isso. Tem possibilidade. Bom, o C é a confiança, né? Que fala sobre o que eu preciso para ter uma boa aprendizagem com ele, né? Primeiro, ele tem que ter claro qual é o trajeto que ele está fazendo. Muito claro. Se o estudante não souber desde o início o que ele está aprendendo e para que ele está aprendendo, você perde ele na primeira aula. E para isso acontecer, eu tenho que ter requisitos de performance. Então, ele tem que entender se ele está indo bem ou ele está indo mal. E até mesmo, se for necessário, uma conversa particular ou uma chamadinha do professor no WhatsApp, alguma outra forma, ajuda bastante a esse estudante tentar buscar ou resgatá-lo. Principalmente em situações de público vulnerável, como os que nós trabalhamos, né?
Às vezes ele não tem capacidade de atingir a média da turma e acaba que desiste, porque não entende nada do que está acontecendo, né? E tem que ter um autocontrole da aprendizagem também. É importante que ele saiba o quanto ele está aprendendo, se vale a pena aprender. São pontos bem legais a gente está trabalhando. E por último é a satisfação, que é o último ponto do modelo ARCS, né? Que é a consequência natural, premiação, inesperado. São prêmios que tu vai dar pela aprendizagem dele, né? O que ele ganha se ele aprender? Aí vem aquela parte lá do behaviorismo que eu falei. Cuidado com o prêmio, para que o prêmio não se torne o objetivo da aprendizagem. O objetivo da aprendizagem ele se encerra num verbo de aprendizagem, que é aquilo que efetivamente ele precisa aprender. O prêmio é um incentivo e não o objetivo. Se efetivamente o cara só se movimentar a partir de um prêmio, nós temos um grande problema pela frente, né? Porque ele não tem mais significado que ele está aprendendo, ele está focado no prêmio e não no significado da aprendizagem. E, fundamentalmente, fornecer reforço. Toda vez que um estudante não estiver apresentando lá um desempenho esperado, a gente teria que ter algum tipo de estratégia já antecipada de enviar um reforço, alguma coisa assim, que estabelecesse a esse estudante uma leitura, uma aula, um vídeo, alguma coisa que pudesse tirar as dúvidas dele dentro daquilo que ele manifestou como dúvida. Então, esse é o modelo ARC, né? E esse modelo ARC ele aparece no teu planejamento. ARC, atenção, relevância, confiança e satisfação. Então, quando a gente coloca aquele como aplicar no nosso planejamento, nós estamos literalmente fazendo o modelo ARC funcionar dentro do princípio do design instrucional. Vamos à frente, né? E aí, como é que a gente cria um curso? A primeira coisa, a gente tem que decidir qual é que é a nossa abordagem. Existem 4, tá, gente? A primeira seria você usar do mais simples para o mais complexo. É isso. Eu vou começar o curso lá no basicão mesmo, dando a primeira aula, independente dos meus alunos, sem fazer diagnóstico, tá? Então, eu vou começar lá explicando, né, por que o mundo é mundo. Então, Deus fez a luz, e começa dali, né? Qual o problema disso? O curso ele pode ficar cansativo ao extremo. Isso é um problema para isso. Porque às vezes o cara ele não tem ele já tem boa parte dos conhecimentos que você está passando, né? E ele não tem interesse nesses conhecimentos tão básicos. Mas a ideia é essa, tu começa um elemento básico lá no início e vai para frente. Se for um curso mais avançado, isso tem que pensar em que momento você está começando também. Quando eu falo começar do início, não é começar de Deus fez a luz, eu fiz uma brincadeira, uma alusão. Mas começar do início do que seria a tua construção do curso, né? Então, a gente trabalhando nesse ponto, a gente começa a organizar o que seria uma lógica da aprendizagem, a partir desse modelo que é do mais simples ao mais complexo. Legal. A linearização, né? É um outro modelo que a gente tem, onde eu vou começar a apresentar sequências inclusivas, que é o modelo que eu uso, que lá no site vocês veem os módulos. Então, eu tenho um módulo, eu não tenho jogado lá o início do curso e o final alto. Então, eu tenho módulo 1, módulo 2, módulo 3, que podem ou não estar interligados. Não significa que eles necessariamente vão estar, tá? Depois da linearização, eu tenho o terceiro grupo de abordagem que eu posso dar, que é do todo à parte. Isso aqui eu gosto muito também. O que significa isso? Eu mostro o bolo feito e vou dividindo ele. Eu mostro a ação final daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, imagina que eu estou dando aula lá de como mexer, fazer slide no PowerPoint. Então, a primeira coisa que eu mostro é a apresentação ultra mega, com todos os brilhos, pop-ups, pulinhos que poderiam dar, e enche o olho da pessoa com vontade de fazer aquilo. E a partir daí você fala, para fazer isso, primeiro a gente tem que fazer isso. E começa a construção, né? Tu mostra o todo e vem dividindo para parte. E essa é uma parte que traz muito engajamento isso daí, tá, gente? Principalmente quando é coisas que você tem um produto final para apresentar. Então, se no final da possibilidade de aprendizado dele é ele mostrar alguma coisa que ele construiu, sei lá, um artesanato, alguma coisa culinária, uma produção gráfica, uma produção de mídia, um vídeo, é muito legal tu começar mostrando aquilo que é o que ele pode fazer, porque isso enche o olho da pessoa, ela quer muito fazer aquilo, e se ela começa, e se você mostra lá 2 ou 3 truquezinhos que já dá para dar um começo, aí que ela fica empolgada, porque ela viu que ela dá conta, não é tão impossível assim, ela consegue fazer. E a última abordagem, ela é muito boa também, mas ela é muito complexa de ser empregada, porque
ela depende da maturidade do estudante construir o seu caminho de aprendizagem. É na hora de você construir o curso, você vai colocar lá, não a lição 1, 2, 3, que colocaria uma sequência, mas tu colocaria a lição, e o cara montaria o seu estudo a partir das lições que estão lá. Então, não tem uma ordem, não tem uma sequência, depende da vontade do estudante em fazer ou não fazer aquela lição, em fazer ou estudar ou não estudar aquele tema. Isso é muito utilizado em cursos de pós-graduação, onde o cara, às vezes, não tem necessidade... Só um minutinho, Glaucio, eu vou te passar. Onde, às vezes, o cara não tem necessidade de passar da matéria 1 para a matéria 2. Então, ele quer fazer a matéria 8 agora, e no semestre que vem ele faz a 1, então acaba que isso aqui é um curso não linear, onde você opta qual disciplina, qual matéria vai fazer, porque elas não são pré ou requisito uma da outra. Não tem um pré-requisito, nenhum requisito antecipado entre cada matéria. Isso dá liberdade ao estudante para escolher o que quer fazer, porém, demanda maturidade do estudante em percorrer a trilha de uma maneira decente. Vamos lá, Glaucio, desculpa. Só perguntando, isso daqui seria um misto, vamos dizer assim, com a eutagogia? Essa abordagem 4? O misto não cortou. Da eutagogia. É mais ou menos isso, que seria a questão de você construir trilhas de aprendizagem. É um misto disso. Né? Por que acontece? O que é atraente nessa lógica? É a liberdade que você tem de fazer o que você quer. Entendeu? Então, não existe nenhum tipo de engajamento maior do que a tua vontade em fazer alguma coisa. Então, não tem uma disciplina obrigatória, não tem um jeito obrigatório, não tem nada. O que você faz é o que você está a fim de fazer primeiro. Né? Mas tem um lado também, como eu falei, que existe lá um número X de disciplinas que mais cedo ou mais tarde esse estudante vai ter que fazer. E ao mesmo passo que ele se engaja muito nas primeiras, acaba que ele acaba fazendo as últimas lá de qualquer jeito, porque é obrigação de fazer. Resolve? Sim, cria engajamento inicial. Mas também pode ter problema se o cara não tiver maturidade para perceber a importância de fazer todo o curso e todas as disciplinas. Vamos para frente? Vamos para frente. E tudo no teu curso vai... Eu já fiz até esse slide, é o mesmo slide, eu só copiei. E tudo vai começar com a escolha do verbo de aprendizagem, que é o objetivo, é aquilo que tu quer ensinar. A primeira coisa que você vai fazer para construir um curso é construir os objetivos de aprendizagem do teu curso, e a partir desses objetivos você começa a esmiuçar, a desdobrar o teu curso. Aí você vai colocar, não, aqui eu vou colocar uma atividade X, ali eu vou colocar um vídeo, aqui eu vou colocar uma charge, que é o elemento de humor, aqui eu vou trazer esse vídeo aqui, que é uma coisa que é muito ligada. Aqui eu que vou gravar um vídeo, eu vou colocar eu falando. Então, você começa a desenhar o teu curso para que depois tu produza esse curso nas ferramentas tecnológicas. Mas tudo começa com o teu verbo, porque no final das contas, é isso que o estudante vai ter que apresentar, a consolidação do verbo de aprendizagem. Vamos para frente. Isso daqui é a taxonomia de Bloom, está lá no ambiente virtual de vocês, mas eu estou trazendo aqui para apresentar, você já deve conhecer com certeza. E o que é essa taxonomia? Eu já até em aulas passadas já mostrei esse slide também, mas eu quero frisar que isso é muito importante para a gente e quero mostrar como é que a gente usa isso agora. Eu não estou mais apresentando, agora a gente está entrando na linha do aplicar. Dentro da própria taxonomia de Bloom, né, no primeiro momento, lá na primeira aula, eu apresentei, né, para vocês memorizassem, ó, esse quadro colorido é isso. Agora eu já expliquei um pouquinho, agora eu vou mostrar como é que aplica, porque às vezes o compreender e o aplicar, eles nascem juntos, né? Você vai realmente compreender quando conseguiu aplicar a tua teoria. Então vamos lá entender. Basicamente, isso aqui são categorias de verbo para você começar um curso. Imagina, eu vou voltar aqui em 2 slides. Imagina que você está aqui nessa primeira abordagem, tá? Essa abordagem do mais simples para o mais complexo, né? Então, nessa abordagem do mais simples para o mais complexo, você faria o quê? O início do teu curso seria um desses verbos, aí depois passaria para esse, depois passaria, e teria que seguir toda essa relação
para que as habilidades fossem aprendidas, entendeu? Então, é assim que você lista. Então, por exemplo, me diz uma área de conhecimento que não seja culinária. Chega de sacanear com o pobre do Eduardo. Qualquer outro curso que vocês fazem hoje? Elaboração de currículo. Para elaborar um currículo? Ótimo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber para elaborar um currículo é... Quais são os elementos de um currículo? Me diga lá. Dados pessoais. Então, mas tu tem lá o dado pessoal, dado acadêmico, dado de documento. Eu não sei, estou chutando esses nomes, tá? Sim. Mas seria mais ou menos isso, não é? Uhum. Então, a primeira coisa que o teu curso de currículo tem que fazer é o quê? É pedir, ó, e como é que a gente elabora o verbo? Esse é o pulo do gato. Pelo amor de Deus, olha para mim agora, larga tudo, entendeu? Larga tudo, olha para mim agora. Esse é o pulo do gato. Como é que eu construo o verbo? Ao final da minha aula, o estudante vai aprender a. É assim que eu faço. Então, ao final da minha aula, o estudante vai aprender a, por exemplo, listar os elementos que tem em um currículo. Isso é a tua primeira aula. Entendeu? E o que é listar? É simplesmente ele saber que um pedaço do currículo vai se chamar cabeçalho, que um pedaço do currículo vai se chamar experiência profissional, que um pedaço do currículo vai se chamar, sei lá, documentos, não sei o quê, e assim vai embora. Então, tu vai dividir isso daí em pedaços e vai apresentar para ele tudo que compõe um currículo. Deu para realizar numa boa essa daí? Depois que ele aprendeu, né, o que é cada um desses pedaços, ou seja, ele já consegue listar, eu vou para a minha segunda coluna. Qual é a segunda coluna? Vamos lá para a perguntinha de novo, né? Ao final da aula, o estudante precisa relacionar as informações de cada parte do currículo com as suas informações pessoais. É ele saber onde é que cada informação pessoal dele vai entrar dentro do currículo, que já está na linha do compreender. Entendendo que o verbo relacionar, ele faz parte da família do compreender. Então, a primeira aula, ele vai listar o que são os elementos que compõem o currículo. Na segunda, ele vai aprender a relacionar quais desses elementos, o que vai em cada um desses. Ele vai compreender o que vai naquele quadradinho, né? Depois ele vai ter que utilizar, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele pode classificar as informações que ele tem, para que isso aqui vá, não, essa experiência é interessante, essa experiência não é interessante, esse meu currículo é um currículo completo, é um currículo resumido, é um currículo acadêmico, é um currículo profissional. Então, qual é o tipo de currículo? Qual informação eu devo classificar para colocar no currículo acadêmico? Né? Qual informação eu devo classificar para colocar no currículo profissional? Então, deu para entender que você vai pulando de coluna em coluna, organizando o teu curso. Não precisa passar por todas, como eu falei. Como a gente está lidando com adultos, às vezes você pode dar um saltão, né? Em vez de você ir lá no memorizar, que é para ele listar, você já pode ir já direto no aplicar. Porque ele já tem um conhecimento que precisa ter, mas a gente tem que aferir se esse conhecimento é real e se ele é da turma. Porque não adianta 2 ter o conhecimento e 98 não ter. Então, é preferível você voltar lá no memorizar e criar lá o teu listar, os elementos, etc., para tudo dar certo. Esse é um ponto bem legal e que funciona o trabalho da gente. Deu para sacar essa partezinha? Dúvida, alguma coisa? Dá para prosseguir? Quer fazer um outro exemplo qualquer? A gente teria tempo para isso. Alguma outra área que a Gabi já nos brindou com a questão do currículo. Uma outra área. O Dil ainda tá. O Dil, tu é teatro, né? Não? Marcos, qual área tua, Marcos? Tu tá fazendo curso também? Oi, tá ouvindo? Qual seria a tua área de... Tu também constrói curso, Marcos? Não? Sim, eu faço Direito e Gestão Pública, faculdade ainda. Não. Para o IECAP, você constrói cursos para o IECAP, não?
Tá travando, Dário? Pode repetir? Ah, posso. Você faz cursos para o IECAP? Sim. Curso que você fala profissional ou curso pessoal que eu já fiz dentro do IECAP? Não, é profissional, você dando aula. Não. Não? Não. Sou só auxiliar mesmo. Não. Não, então tranquilo, sem problemas. Então, olha assim, mas deu para entender, eu acho, com o exemplo da Gabi, né? Que essa questão de como é que eu construo isso daí. Então, a partir daí, eu vou ter os meus objetivos de aprendizagem. Só para a gente recordar, no primeiro momento seria listar as partes do currículo, depois relacionar as informações que eu vou preencher lá, né? Ou classificar, modificar, assim vai embora, até chegar lá no último, que seria elaborar o currículo, por exemplo, é a última habilidade. Como trabalho final, ele tem que me entregar um currículo pronto. Isso é a parte importante. Então, vamos para frente. Cada uma dessas categorias tem uma explicação. E isso é legal. Entendeu? Porque, por exemplo, na área do conhecer, é uma habilidade de recordar. Na área de compreender, habilidade de demonstrar. Isso aqui está lá no ambiente virtual para que vocês estudem com carinho. Tá bom? Então, essas habilidades aqui é o que vão dizer o que cada família de verbo vai te entregar como construção de uma habilidade. Tá? Vamos para frente que vocês vão entender isso na prática agora. Opa, deixa eu trocar aqui e vou abrir um documento. Ó. Tá dando para enxergar ou quer que eu aumente? Aqui eu tenho um plano de ensino. Parece que está travando, a pessoa está mandando mensagem no WhatsApp. Não sei. Não, aqui tá funcionando. Né? Bom, isso aqui é um plano de ensino, gente. Como é que funciona esse plano de ensino? Esse aqui foi um que eu elaborei para um curso que eu fiz. Né? É um curso de 14 horas. Eu tinha 8 horas de conteúdo gravado, 2 horas de conteúdo em outros formatos e 4 horas de tutoria. Era assim que foi montado o curso. E aí eu começo lá. Ó. A primeira coisa que tu faz no curso é a ementa. O que é uma ementa? É uma explicação do que tu vai dar no curso. Então, por exemplo, esse curso aqui, ó, ele chamava Aspectos Comportamentais para Inovação. E o que eu queria com esse curso? Apresentar metodologias para aperfeiçoar resultados e performance de gestores escolares diante dos desafios diários de liderança e desenvolvimento de liderados, para adoção de ações inovadoras. Então, tu faz um resumo do que é o curso. Então, por exemplo, lá no nosso curso de currículo, o que seria a nossa ementa? Né? Elaborar um currículo de acordo com a norma ou com... E aí isso daí tu vai dar o quê? É uma apresentação do teu curso. É a primeira coisa que tu vai estabelecer. Por quê? Porque a partir dessa apresentação, tu já começa a traçar o que é o objetivo que o curso vai te entregar no final. E aí, ó, isso aqui é importantíssimo, que são as competências esperadas no final do curso. Então, ao final, eu quero que vocês entendam que isso aqui não tem que ser difícil nem complexo. É literalmente uma coisa que é para ter uma margem orientadora. Então, por exemplo, ó, na questão do currículo, eu nem vou ler o meu, vou pensar a construção do currículo. Ó. Ao final do curso, o cara tem que saber o quê? Saber qual é o tipo de parte do currículo, quando eu uso o currículo, se precisa botar foto. Vai colocar o que são as habilidades que, ao final desse curso, o estudante vai ter. Ele precisa adquirir esse conjunto de habilidades. E aqui vem uma parte onde eu começo a utilizar os verbos. Então, ó, o módulo 1, eu tenho uma competência, ó, avaliar a autopercepção sobre capacidades. Então, é avaliar. Tá, avaliar. Como é que eu faço para avaliar? Aí vem todas as perguntas. Então, para ele avaliar, antes ele tem que reconhecer, identificar, classificar, categorizar, selecionar e elaborar. Entendeu como é que eu fiz? Né? Então, eu dou uma competência maior e o caminho que eu chego até essa competência. Um curso simples, como, por exemplo, confecção de currículo, onde não tenha que ensinar informática, ele talvez morra no módulo 1. Concorda comigo? Né? Porque, ó, competência, construir um currículo. Para construir, ele precisa reconhecer as partes, identificar, classificar, categorizar, e assim vai embora. Esse curso era um pouquinho mais avançado, então ele acabou trabalhando lá com 3 ou 4 módulos. Mas a ideia de construção do módulo é exatamente a mesma. É um verbo que é dentro da taxonomia de Bloom, que é para eu começar a organizar o que são os objetivos.
E o conteúdo, ele sai daqui do lado, ó. Citar características que potencializem a liderança, converter hábitos nocivos em hábitos eficazes. E aqui eu começo a entender o que eu preciso colocar nas minhas aulas e no meu ambiente virtual. Então, eu preciso colocar algum material que coloque as características que potencializam a liderança. Eu preciso colocar ou mostrar como é que uma pessoa faz para converter o hábito nocivo em um hábito bom. Eu posso fazer como é que a pessoa faz para utilizar a reunião de feedback, de retorno, para ter uma ação sobre os liderados, integrar. Então, veja, são coisas muito simples que você consegue fazer, mas vão dar todo o guia do teu curso. E se você investir tempo construindo isso daqui, final da história. Lá no final, tu não tem que pensar mais nada. Tão somente construir, escrever e elaborar. É facinho, qualquer criança brinca e se diverte, né? E no final, tem a parte dos instrumentos avaliativos, né? Tá, como é que eu vou avaliar o meu curso? Ó, atividade supervisionada, fórum avaliativo, vai ter provas, vai ter uma segunda avaliação. Então, tem toda uma elaboração. Se vocês construírem esse papel e me entregarem, eu faço o curso. Por quê? Porque eu já entendi o que vocês querem. Entendeu? Aí tu vai me entregar duas coisas, na verdade. Tu vai me entregar esse papel com planejamento e a matéria que recheia cada uma daquelas linhas, né? Então, tu vai me entregar o quê? Elaborar um plano pessoal de liderança. Mas eu tenho que ter uma matéria, você tem que me mandar o material onde ensina o cara a elaborar esse plano pessoal de liderança, e assim vai indo. Então, no momento que você organizou esse documento, o teu curso está pronto. E você tem que entender que se você fizer isso, o teu curso ele também vira um curso para entrar em outras plataformas que não somente essa do IECAP. Porque o saber é teu, a organização é tua. E por que não ganhar dinheiro com isso em alguma outra plataforma que não a plataforma do IECAP? A menos que tenha algum tipo de contrato de exclusividade, excedência de autoria, aí vai muito do que cada um assinou na hora de fazer a contratação, você pode utilizar o teu conhecimento para produzir um curso. E se mesmo tem esse negócio da autoria, saber é saber. Você produz um outro curso com uma outra didática e também vai para frente, não muda nada. Tá dando para entender isso aí, gente? Legal? Lá no ambiente virtual tem um formulário desses em branco. Tudo bem? E eu queria que, como desafio, vocês preenchessem esse campo 2, que é o da ementa, e o campo 3, que são as competências. Só isso. Tá? Aí eu vou colocar lá no ambiente virtual, eu vou explicar como é que faz para postar, para eu ver. Mas até sexta-feira que vem, vocês pensassem aí, quem não está produzindo material para o IECAP, pensasse um material que você gostaria de produzir. Não, eu quero ensinar a fazer brigadeiro. Ótimo. Né? Então, qual é a ementa? A minha ementa é o seguinte, é qualificar uma pessoa nos processos de produção de brigadeiro em forma industrial, forma caseira. Aí qual é a competência? Ao final do curso, o cara terá que saber manipular, saber mexer, saber escolher. E aí você coloca lá o que seria o teu curso de como fazer brigadeiro ou de alguma coisa que tu domine bem, entendeu? Como é que eu faço para acessar o videogame? Como é que eu faço para botar negrito no WhatsApp? Qualquer coisa. A matéria pouco importa, o que vale agora é o exercício de brincar em construir esses dois pontos, que seria a ementa e as competências. Lembrando que competência é isso. Ao final do curso, o cara vai fazer o quê? Que é literalmente o que ele precisa aprender. Gente, obrigado pela atenção de vocês hoje, né? Mais uma vez eu estou aqui muito feliz com o nosso resultado. Agradeço a todos aí a compreensão e a paciência. E estão vendo aqui que eu sou a faca na bota. Eu não gosto de passar do horário nem para começar e nem para terminar. O nome disso é planejamento, entendeu? E planejamento é tudo de bom para quem quer fazer qualquer tipo de atividade docente. Obrigado, a gente se vê aí semana que vem. Qualquer dúvida eu estou no chat. E se não acessar o ambiente virtual, eu vou puxar a orelha. Tá? Beijo para todos e até mais.